Olá, pessoal. Eu sou Thaís Santos, pesquisadora teatral da cidade de Santa Rita, e hoje eu venho apresentar para vocês o seminário O Beabá do Babau da Paraíba. E esse seminário, esse vídeo, ele conta com recursos da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, tá? E conta também com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado e do Governo do Estado da Paraíba. Então, eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai aprender hoje nesse seminário. Vem comigo? Pode vir. Você responda para essa plateia. Para quem? Para essa plateia. Cadê ela? Ela quem? Dona Teteia. Que Dona Teteia, rapaz? Dona a plateia. Viu? Eu vou tirar em você. Pera aí, calma. Vou tirar em você. Você não fica comigo não, viu? Calma, amigo de Deus. Você não fica não. Calma, calma, chega nem pra levar você. Eu tenho que ir embora. Ô, cara. Viatura aí. Se for motor. Vou reforçar que este vídeo ele é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Federal de número 14.017, de 29 de janeiro de 2020, e com o apoio da Secretaria do Estado de Cultura e do Governo do Estado da Paraíba, o edital 004/2020, e é o edital Chica Barrosa, Paraíba, 3 de dezembro de 2020. E para iniciarmos nossas reflexões acerca do tema, nada mais propício do que as perguntas. Quem já viu Babau? Quem sabe o que é Babau? Eu suspeito que alguns espectadores aí do outro lado da tela já viram ou ouviram falar de Babau, mas possivelmente devem encontrar ou saber informações confusas ou pouco esclarecedoras sobre o assunto. E aí, neste período pandêmico, no qual ainda estamos, né? Ainda nos encontramos, a pandemia não acabou, tá? As atividades e pesquisas que fazemos a respeito de todos os assuntos se tornaram muito mais virtuais que em outros tempos. E é na internet mesmo que eu vou apresentar a vocês elementos relacionados ao Babau que acabaram por confundir ainda mais nossos conhecimentos sobre essa arte. E aí, primeiro eu vou mostrar para vocês que se a gente abrir o Google e digitarmos lá na área de pesquisa só a palavra Babau, a gente vai se deparar com diversos usos da expressão, no ramo cultural, artístico ou até mesmo social. Lá no topo, né, logo aqui a primeira pesquisa que sai é o uso da expressão na linguagem verbal informal como uma interjeição, uma exclamação indicativa de perda de algo que é irreversível. Por exemplo, a Maria se atrasou e perdeu a oportunidade de emprego, Babau. Ou seja, e agora? Babau, acabou-se. Antigamente, essa expressão era muito usada nos interiores das zonas rurais do Nordeste. É como se fosse alguém perdeu algo, e agora? Acabou-se, Babau, não tem mais jeito, sabe? E aí, quando a gente dá uma olhada ainda mais, né, nessa pesquisa aí do Google, a gente se depara com as pessoas, as figuras, né, as personalidades, como o cacique, vocês estão vendo aqui, né, o cacique Babau, é uma importante liderança indígena tupinambá, da tribo Tupinambá, da Bahia, e o Babau do Pandeiro, que é um músico famoso lá de Fortaleza.
Só após esses resultados, né, relativos, aí é que vem surgindo um trabalho ou outro de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, né, sobre o babau, esse babau que eu vou me referir nesse seminário. E após essa breve explanação, agora é a sua vez, né? Eu tenho certeza que alguém já deve estar se questionando, mas afinal, que babau é esse do que você vai falar? O que é isso? Que babau? O que é isso? Aí eu lhe respondo, é o babau da Paraíba, minha gente, que nada mais é do que a expressão utilizada para fazer referência ao teatro de bonecos popular que acontece especificamente neste estado do Nordeste brasileiro. Uma outra pergunta que viria a calhar sempre vem, né, quando eu falo sobre isso, o pessoal já pergunta de imediato. Como assim? Teatro de bonecos popular da Paraíba? Então é só daqui? Existem outros? Então, é muita coisa. Pois é. Mas a gente vai caminhando devagar. Quando a gente fala de teatro de bonecos popular, nos referimos ao Nordeste e ao Brasil. E dependendo do estado onde ele é praticado, ele recebe até outro nome diferente. Se a gente pensar direitinho, tipo aqui, ó. Se a gente pesquisa na internet como teatro, desculpa, como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, será direcionado a páginas de instituições com pesquisas a nível nacional e internacional sobre esse tema, né? Como a Unima, a ABTB, o IFAM, a UNB e a revista Moi Moi, nas quais você descobrirá que este tipo de arte possui uma variação de nomes, de acordo com o lugar onde ele está sendo apresentado. Aqui na Paraíba é babau, tá? Aqui é babau. Já em Pernambuco, ele é mamulengo. Eu coloquei o Distrito Federal aqui para que vocês observassem também que no Distrito Federal, fora o Nordeste, é o local que mais se destaca com apresentações de mamulengo, que lá é chamado mamulengo, tá? Então, Pernambuco é mamulengo, Distrito Federal, fora do Nordeste, também é mamulengo. Aqui na Paraíba é babau. Já lá no Ceará é o Casimiro Coco. No Rio Grande do Norte, o João Redondo ou Calunga, tá? Então, daí você já observa que, dependendo do estado, tem essa diferença na nomenclatura, ok? E aí, se você quiser se aprofundar ainda mais, né, nas particularidades sobre essa arte em nosso estado, você pesquisa utilizando a expressão babau da Paraíba, onde descobrirá as principais análises em instituições especializadas na área, como o trabalho vasto da Companhia Boca de Cena, que é uma organização não governamental especializada em teatro de animação. Aí tem os trabalhos acadêmicos da UFPB também, tá? E tem literatura e artigos publicados em periódicos, cadernos temáticos e revistas relacionados ao tema. E aqui eu trouxe também, né, as logos da ABTB, né, que é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, a Unima, que é a União Internacional de Marioneta, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, a UNB, Universidade de Brasília, e a revista Moi Moi, que é uma revista de estudos sobre teatro de formas animadas, tá? De todas as nomenclaturas apresentadas, o nome mamulengo é mais conhecido. Quando eu falei para vocês que Pernambuco
e Distrito Federal têm o mesmo nome, daí você já tira que Mamulengo ele é bem mais conhecido. E, de acordo com as minhas pesquisas, eu observei que as primeiras publicações sobre este tipo de teatro no Brasil, datada das décadas de 70 e 80, foram feitas por pesquisadores pernambucanos, como o saudoso Hermílio Borba Filho. Talvez isto possa justificar, né, a popularização do nome Mamulengo nas pesquisas iniciais Brasil afora. Outra informação importante de se conhecer é que este teatro popular hoje é reconhecido como patrimônio nacional. Em março de 2015, é bem recente, né? Em março de 2015, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarou oficialmente que o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco, é uma expressão, né? É um patrimônio cultural imaterial do Brasil, inscrito no livro de registro de formas de expressão, tá? E aí, eu faço a pergunta a vocês, mas vocês sabem o que é um patrimônio? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2016, conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Para o IPHAN, essa arte é uma tradicional brincadeira com origens no período de colonização do Brasil, muito representativa da cultura brasileira, carregando consigo elementos fundamentais para a identidade e memória de seus praticantes e que vem se atualizando ao longo do tempo, enquanto mantém as relações de tradição, pertencimento e coletividade no universo cultural na qual se desenvolve. Bem, até aqui, né? Até aqui nesse início, a gente já descobriu que o Teatro de Bonecos Popular ele existe e tem uma forma variada, né? No Brasil, ele pode mudar de nome dependendo do local, né? Descobrimos também que ele é mais forte aqui no Nordeste, né? Nos 4 estados que já foi citado, e que ele é um patrimônio cultural do Brasil, registrado pelo IPHAN, tá? Mas, a partir de agora, vamos explorar as particularidades que essa arte possui em nosso estado. Vamos falar agora de Babau da Paraíba. Primeiro, eu vou apresentar a vocês quem são as pessoas que fazem, né, esse babau, os artistas por trás dos personagens em cena. Eles são chamados de bonequeiros ou bonequeiras, brincantes ou mestres e mestras do babau. E sabem por que essas nomenclaturas tão curiosas? Porque essas pessoas geralmente tratam o fazer teatral não como um espetáculo de bonecos, mas como uma brincadeira de babau. Então, eles não se preocupam com a estética da iluminação, da cenografia, da entrada e saída. Não tem essa preocupação. Eles fazem a brincadeira do babau. Por eles, é colocar o boneco lá para brincar, tá? Esses brincantes, geralmente, estão localizados nas áreas rurais do nosso estado, desde a época das pesquisas em prol do registro feitas pelo IPHAN até as atualizações descobertas e mapeadas pela Companhia Boca de Cena, não há resquícios da manifestação viva em cidades localizadas no Cariri, Sertão e Agreste, sendo mais comum seu aparecimento no litoral e no Brejo Paraibano. Segundo o mapeamento
divulgado pela Companhia Boca de Sena em 2016, temos 15 municípios com representantes desta arte. Mas, como se trata de um processo contínuo e movente, essa realidade vai se modificando com o passar dos anos. Então, eu trouxe aqui para vocês o mapa do Babau da Paraíba, né, onde constam as cidades de João Pessoa, Bahia, Mari, Guarabira, Belém, Caldas Brandão, São José dos Ramos, Sapé, Mogeiro, Lagoa de Dentro, Bananeiras, Solânia e Pedras de Fogo, como as detentoras de babauzeiros. De acordo com minhas pesquisas, aqui em Santa Rita já houve babau, né? Por volta da década de 70, o pesquisador teatrólogo Altimar Pimentel, em seu livro O Mundo Mágico de João Redondo, registrou a presença de bonequeiros aqui em Santa Rita. Porém, na atualidade, eu desconheço e não consegui identificar nenhum bonequeiro vivo e atuante, né, aqui no município que eu resido. Até o início deste ano, a cidade vizinha, né, Bahia, aqui ao lado, ainda tinha um representante desta arte. Ele faleceu em março desse ano, de 2020. Era o saudoso mestre Jagunço. Desde a divulgação deste material até os dias atuais, a Companhia Boca de Sena revelou em publicações sobre algumas perdas de mestres bonequeiros e poucas descobertas de novos representantes do babau, como também da raridade de encontrarmos essa brincadeira popular acontecendo nas comunidades. Isso é algo que nos preocupa, né? É uma preocupação no meio referente à manutenção deste patrimônio para as futuras gerações. Bem complicado isso aí, porque se aí a gente não tem pessoas novas, né? Pessoas se interessando pelo fazer, a gente acaba deixando um pouco para trás, né? Essa arte. E as novas gerações, como é que vai ser? Como é que a gente vai apresentar para eles? Então, apresentados os fazedores desta arte, agora eu convido vocês a descobrirem junto comigo os elementos que compõem o babau, suas principais personagens e organização cênica. O babau ele é formado por uma sociedade de bonecos, onde cada boneco, cada personagem tem sua função na brincadeira. Alguns desses personagens consideramos tradicionais e fixos, pois eles aparecem nas brincadeiras dos bonequeiros de vários estados, né? Tanto o Mamanlengo, tanto lá no João Redondo, tanto lá no Casimiro Coco, sempre tem as mesmas passagens das brincadeiras, como o Capitão João Redondo e os negros Benedito e Baltazar. Aqui na Paraíba, o Capitão João Redondo, o vaqueiro Benedito e a Rosinha, a filha, né, do Capitão João Redondo, é que dão a toada central das brincadeiras. É importante destacar que alguns dos principais estudos sobre este tipo de arte indicam que ela foi trazida de países europeus para cá desde o tempo da colonização. De acordo com Hermílio Borba Filho, em 1987, durante o processo de catequização indígena, essa arte era utilizada como ferramenta de alfabetização. E aí eu trago uma citação, né, da Márcia Cebosky, que vai comprovar isso que o Hermílio está falando, né? No início da colonização portuguesa no Brasil, os jesuítas utilizavam-se dos autos medievais com bastante sucesso na conversão dos índios. Atualmente, uma forma de teatro popular
mostra a sua força por meio do mamulengo, teatro de bonecos da região nordeste do Brasil. Importa ressaltar o caráter popular e da tradição oral da manifestação artística, pois está atrelado diretamente ao povo e dentro dele, do povo, é que nasce e se completa o artista, bem como emerge a própria maneira de ser, suas histórias, sua cultura. Já existem estudos mais recentes e ainda em andamento que investigam sobre a influência afro-indígena no contexto de formação do teatro de bonecos popular com características nacionais. Porém, uma coisa é certa, foi na região nordeste do Brasil onde mais se desenvolveu, adaptando-se perfeitamente ao universo rural da sociedade imperial. Pois é, pessoal, pois é. E como aqui no Nordeste brasileiro, desde o período coronelista e durante muito tempo a indústria canavieira se firmou, o teatro de bonecos passou a fazer representações de histórias das relações de poder existentes entre os coronéis e os fazendeiros com seus empregados. Nesse contexto, o boneco do Coronel João Redondo representava aqueles que detinham o poder e o status financeiro, geralmente confeccionado um boneco branco, e o Benedito aparece como representação do homem do povo, geralmente um boneco negro, que usa chapéu de couro, camisa vermelha e assume um posto de vaqueiro ou empregado da fazenda, considerando as relações de poder e os estigmas de raça, né, que já existiam naquela época. Quem de vocês já leu alguma obra do mestre Ariano Suassuna? Qualquer semelhança no desenrolar de suas histórias não é mera coincidência com a narrativa do teatro de bonecos popular, tá? As histórias de Babau têm, sim, muita relação com o universo de Ariano. Inclusive, há indícios de que, após assistir peças de mamulengo e desafios de viola, o escritor passou a exercitar a produção de seus textos marcados pela improvisação dos cantadores e reverência do teatro de boneco popular. A presença de Suassuna se destaca de imediato dentro do panorama do teatro brasileiro contemporâneo, pois ele é o único dramaturgo que tem levado até as últimas consequências o compromisso do artista brasileiro com as fontes populares da nossa cultura, tomando como base romances, autos populares, mamulengos e etc. Vai construindo enredos, personagens que, se distanciando do original pela imaginação criadora, como ele, no entanto, mantém os laços que integram um novo produto no espaço universal em que circula o texto popular. Documentos indicam produções textuais clássicas de Ariano Suassuna, escrita para bonecos de mamulengo, carregado de personagens e histórias baseadas em sua vivência na cultura popular. A obra Torturas de um Coração, ela narra a história do amor de Marieta, que é disputado pelo Valentão Vicentão, pelo Cabo 70 e Afonso Gostoso. No entanto, é o negro Benedito que ganha o coração da moça. Pelos nomes dos personagens e trama central, já dá para identificar a influência do teatro de bonecos e sua configuração de montagem. Bem, as narrativas mais exploradas pelos bonequeiros geralmente giram em torno do romance da Rosinha, filha do Capitão João Redondo, pelo negro Benedito. Aqui a gente já se depara com algumas similaridades entre as obras de Ariano e o Babau, né?
nas quais a Rosinha se mostra bastante presente e promove o rebuliço nas tramas, desafiando o pai para viver um amor proibido com seu empregado. Mas as personagens do teatro de bonecos popular em outros estados podem assumir uma nomenclatura diferente. Por exemplo, a Rosinha, filha do capitão, pode aparecer com os nomes de Quitéria ou Minervina. O Benedito divide o espaço com seu primo, outro personagem negro e de maior destaque, chamado Baltazar, lá no Rio Grande do Norte. O Baltazar é bem representado e bem mais conhecido que o próprio Benedito, né? Já no Ceará, o personagem negro mais forte de representação do povo é o boneco que leva o nome do Cassimiro Coco. E por aí vai. Mudam-se os nomes, mas as características e funções sociais geralmente são as mesmas. E aí, eu separei um trechinho de um vídeo, né, do mestre Vaval, lá em Arara, aqui na Paraíba, para que vocês conheçam um pouquinho aí dessa brincadeira e vejam mais ou menos quem é esse Benedito tão falado, tá? Creuza, é porque o seu pai disse que a senhorita dança muito, é verdade? Ah, eu era dançarina lá no Rio. E era? No Rio aqui embaixo, que tem um rio aqui? Não, no Rio de Janeiro. Ai, pra mim é no sul dali. É porque mamãe, quando ia lavar roupa, ela ficava cantando. Aí, minha avó tomava duas temperadas e ficava danada dançando na beira do rio. Não, menino, eu dançava sim. Aí, então, você aceita dançar uma música comigo? Aceita? Eu aceito. Oh, coisa boa danada, pois. É agora. Vou acochar ela pelo meio agora. Pronto, aí vocês viram, né, um trechinho do vídeo da brincadeira de Vaval e o Benedito, que ele já apresenta pra gente outra personagem, né, que é a Creuza, outra personagem feminina. É por isso que a gente fala, né, que o teatro de bonecos popular do Nordeste, ele possui um universo de bonecos, pois cada bonequeiro coloca o nome que lhe convier em suas personagens. Tudo é muito livre e vai de acordo com a forma como o bonequeiro aprendeu a fazer a sua brincadeira e o local também. Aí aqui a gente já vê outros personagens que eu encontrei nas apresentações Paraíba Fora. E aí eu cheguei a ver o padre, o Cabo 70, que é um policial, Dona Pelonha, a Maria Cafumbu, o Bêbado, o Coveiro, o Doutor Pra Ninguém, a Mãe de Santo, entre muito mais, muitos outros. E não são só personagens humanos, não, minha gente. Tem os animalescos, como a cobra, o boi, a burrinha, o urubu, o pássaro, e assim vai. Além dos fantásticos, né? Que é a morte, a caveira, o jaraguá, e outros que eles vêm tirando de sua mente, né? São infinitos os personagens e a cada momento surgem novos, pois a brincadeira de Babau, mesmo tendo uma característica tradicional, ela vai sendo atualizada de acordo com a sociedade a qual ela pertence. E aí, eu vou colocar mais uma passagem da brincadeira do Vaval, lá em Arara, no mesmo dia. Você quer que eu imite o que, o senhor? Diga. Eu quero que você imite um gato. Poxa, isso é bom demais, isso é fácil. Ave Maria, eu imito só o gato não. Poxa, aí vai imitar o quê? O gato e a gata. O gato e a gata? É mais namorando. Namorando? Ah, essa eu quero ver. Vamos ver. Então, faça aí.
Bem, o gato chega, aí se lambe, aí faz assim pra gata, ó. Aí a gata faz. Aí ele faz. Ela faz. Aí fica pega aquela confusão. O pai tá ficando doido. Ave Maria. Meu coração chega a tá batendo forte. E aí vocês já devem estar me perguntando, né? Onde é que esse pessoal todo se apresenta? Como é que funciona? Onde é que esses bonecos todos entram em cena? E aí, queridos espectadores, eles se apresentam no palco. É onde acontecem todas as brincadeiras do Babau. E elas são chamadas, esses palcos são chamados de empanadas, as quais os bonequeiros também costumam chamar de tordas, barracas ou tendas. Antigamente, a estrutura era bem mais simples, né? Eles faziam com o que se tinha mesmo. Mas, hoje em dia, dependendo da situação e formação do bonequeiro, as empanadas elas são mais modernas e contam com vários elementos e tecnologias. Para encerrar essa parte sobre as principais peculiaridades e características do teatro de bonecos popular na Paraíba, eu não posso deixar de falar sobre a mala do Babau, pois todo bonequeiro que se preze, ele tem uma mala cheia de figuras, que é assim que eles chamam, né, os personagens do Babau, os bonecos. É na mala do brincante de Babau onde moram todos os segredos e histórias de uma vida dedicada à cultura popular do nosso país. E aí existem malas comuns, normalmente vendidas no comércio, né, como as malas de viagem, mas também existem umas que são personalizadas, né? E também eles produzem artesanalmente. A critério de reflexão, né? Agora eu vou abordar um ponto bem delicado, né? Que envolve o mundo e a realidade dos brincantes. Como manter uma tradição como essas, cheias de elementos e personas em situações de vulnerabilidade. Quando eu falo em vulnerabilidade, gente, eu falo em questões sociais, educacionais e econômicas. Em tempos de modernidade e tecnologia. A gente sabe que na pandemia todo mundo virou, né, ou teve que se virar com a tecnologia. E aí, como é que a gente faz isso com o pessoal, os brincantes, os mestres brincantes de Babau? Quando se trata de um patrimônio, a própria legislação indica que os estados, municípios e distritos federais, juntamente com a sociedade civil organizada, praticantes e fazedores do bem, têm a responsabilidade de proteger e garantir a manutenção do patrimônio para as futuras gerações. Mas aí você questiona, como? Né? De que forma? Através da salvaguarda, né? A salvaguarda, que nada mais é do que a busca por reconhecer parceiros em todos os âmbitos da sociedade, a fim de estabelecer uma agenda para o encaminhamento de demandas e soluções para a realidade do bem registrado. De acordo com esse pensamento, tanto instituições de proteção dos patrimônios como o IFAM, IFAEP, prefeituras, secretarias, entre outros, como a sociedade civil, ONGs, OCIPs, associações, sindicatos, etc. E demais cidadãos podem atuar com ações, projetos e atividades num processo educativo constante, de acompanhamento e transformação das comunidades onde os patrimônios estejam localizados.
Eu vou dar só alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que se trata, né? O projeto de salvaguarda do Babau, da Paraíba, vem desenvolvendo através do IFAM e a Companhia Boca de Sena atividades que são contínuas, junto aos bonequeiros do Estado, a fim de garantir sobrevivência e perpetuação dessa arte. Outro exemplar significativo são os cursos de formação continuada oferecidos por instituições de ensino renomadas, onde os participantes em potencial se tornam disseminadores e atores das práticas de salvaguarda em suas comunidades. As prefeituras também colaboram aprovando leis de incentivo e manutenção dos patrimônios, como a Prefeitura de Solânia, né, que é um exemplo disso, e a nível municipal, né? Assim como as escolas também, né, têm um importante papel nesse processo de informações e sensibilização de crianças e jovens. Eu, por exemplo, já tive a honra, né, de participar de um projeto que realizou uma oficina de confecção de bonecos numa comunidade quilombola. Porém, é importante ressaltar que ações e atividades isoladas não são suficientes e nem configuram salvaguarda ou educação patrimonial. Só trabalhos contínuos, permanentes e em parcerias sólidas são capazes de favorecer a manutenção e preservação dos patrimônios. No mais, pessoal, é isso que eu tenho para apresentar a vocês, sem deixar, é claro, de estimular suas sensibilidades quanto ao momento em que estamos passando. Muitos fazedores de cultura, nesta época, inclusive, os brincantes de Babau, estão dependendo de auxílios emergenciais ou ajuda comunitária, pois suas limitações sociais, educacionais e financeiras não ajudam muito com relação à participação de atividades como como essas aqui. As brincadeiras, seu maior ganha-pão, tiveram que parar por questões de aglomerações. A forma de se fazerem presentes e manterem viva na memória e cultura social das pessoas, este patrimônio que é o Teatro de Bonecos Popular, está, por enquanto, impossibilitada de se realizar. Portanto, de alguma forma, nem que seja compartilhando esse vídeo, compartilhando esse link, essas pesquisas, essas instituições que foram apresentadas, você estará incentivando a manutenção dessa arte. E outra coisa, professores, utilizem este material para pesquisa, repassem junto aos alunos e promovam atividades com ele. A comunidade em geral faça com que o número de visualizações seja o máximo possível, pois isso auxiliará o não esquecimento destes fazedores e de sua arte, tão importantes para a formação cultural do nosso povo. Eu deixarei nos créditos deste vídeo as referências utilizadas para as pesquisas na área, que são as principais fontes de informação e conhecimento sobre o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Muito obrigada mesmo, e até a próxima oportunidade, né? Obrigada também, mais uma vez, ao pessoal da Secretaria de Cultura, né, do Estado, pelo apoio e pelo espaço. Muito obrigada, até a próxima.